Olá, muito bom dia, pessoal. Muito bom dia. De volta aqui com nossos vídeos para comentar, as notícias do dia. Depois de um tempo afastado, tive alguns probleminhas, mas já resolvi. Estou aqui de volta e espero que vocês estejam bem. Bom, gente, vim falar agora sobre, claro, esse último decreto que o Lula assinou, o decreto da GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, que basicamente é um decreto que fala sobre o uso das Forças Armadas nas fronteiras do país, nos portos e aeroportos, para coibir, para sufocar o crime organizado. Antes de eu comentar, eu vou mostrar para vocês um vídeo do próprio jornalismo falando, do Eduardo Eneg, comentando essa notícia. Vou dar play para vocês dar uma olhadinha aqui, ó, junto comigo, olha lá. Salve, salve! Ontem o presidente Lula assinou um decreto que marca a entrada das Forças Armadas no combate ao crime organizado. É a primeira vez que acontece nesse terceiro governo Lula, mas muitas vezes isso já aconteceu na nossa história recente. É o decreto da chamada Garantia da Lei e da Ordem, GLO, e dá às Forças Armadas o respaldo jurídico que ela precisa para fazer o que normalmente ela não faz. No caso, ela não faz trabalho de policiamento, não revista agente, não prende criminoso. Em condições normais, o alvo dos militares são tropas estrangeiras inimigas, não tropas nacionais de bandidos. O governo ele destaca que essa GLO é diferente de outras, que a gente já viu, porque um militar não vai entrar em combate direto com o marginal, também não vai apoiar a polícia em operações conjuntas. Sim. É uma operação em que os militares vão ficar numa área específica. A Marinha, do mundo das águas, vai cuidar dos portos, dois portos. Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Porto de Santos, em São Paulo. A Aeronáutica, do ar, cuida dos aeroportos, Galeão e Guarulhos. E o Exército da Terra cuida de patrulhar as fronteiras. Exército e Aeronáutica, eles vão atuar na fronteira brasileira, no Paraná, Mato Grosso do Sul. A Marinha vai ampliar a atuação na Baía da Guanabara, Baía de Sepetiba e nos acessos marítimos ao Porto de Santos, também Lago de Itaipu. Bom, é basicamente isso. Que vencem o crime. Basicamente isso, né? E aí, eu tô lembrando para vocês, vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Por que interessante? É a forma com que esse governo é diferente do outro. O respeito às Forças Armadas que existe aqui não existia no outro. Vou explicar para vocês de uma forma bem sucinta assim. Todo mundo falava, todo mundo reclamava que o Bolsonaro desmoralizava as Forças Armadas. E isso todo mundo sabe que sim, né? O Bolsonaro, que tinha muita intimidade com as Forças Armadas, poderia ter feito essa GLO lá e colocado o Exército para combater o crime organizado também. Fez isso? Não. Ao invés disso, foi fazer festa, usando a esquadrilha da fumaça, os tanques, o exército, só para intimidar os outros poderes do país. Usou seu bel prazer para os seus comícios eleitoreiros o nome das Forças Armadas. Todo mundo lembra disso. Olha a diferença de um governo que tem compromisso com o país e tem respeito às autoridades das Forças Armadas. Porque agora a Força Armada está sendo usada para algo que é necessário, que é a fiscalização das fronteiras do país. Isso todo mundo já falava antes que já deveria ter feito. Mas para você que não acredita, que acha que não, o Lula está fazendo mais que sua obrigação. Claro que ele está fazendo não mais que sua obrigação, mas com respeito às Forças Armadas. Eu vou relembrar para você essas noticiazinhas aqui, pequenininhas. Vou até diminuir minha tela aqui, para vocês verem aqui. Quem lembra que no governo Bolsonaro existe uma compra de Viagras e próteses penianas pelas Forças Armadas? E o ministro da Defesa ainda disse na época que atendeu o princípio da administração pública. E a desculpa que ele deu, que as Forças Armadas que não faziam nada no governo Bolsonaro, que era o governo de militares dentro do Congresso, né? Ele... dá até raiva de falar. Disse que era um princípio de administração pública que era para comprar, para controlar a hipertensão sensorial dos militares. Quem lembra disso? Tá aqui, ó. Forças Armadas gastam 33,5 milhões em nova compra de 112 mil de Viagras, 11,2 milhões de Viagras,
E aqui está escrito embaixo, vou mostrar para vocês, vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Viagra utilizado no tratamento de disfunção erétil, mas governo alegou tratamento de hipertensão arterial pulmonar grave. Notícia da Isto É Dinheiro. Ainda tem aqui, ó, as Forças Armadas gastaram 33 milhões com recursos públicos na época do Bolsonaro, tá? E nova compra de 11 milhões de comprimidos de Viagra entre 2019 a 2022. Vaz pediu nesta quinta-feira a convocação do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para explicar a aquisição. O requerimento foi apresentado à Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara após a identificação de 10 empenhos à compra. Quer dizer, essa era uma das prioridades do governo para com o Exército. Aí tem aquela notícia que saiu na CNN Brasil. Militares usaram recursos de combate à pandemia para comprar picanha, aponta a TCU. O dinheiro deveria ter sido utilizado para reforço alimentar da tropa empregada em ações de enfrentamento à Covid-19. Segundo o relatório do TCU, os militares gastaram 703 mil para compra de picanha, gente. Filé mignon, salgados, típicos de coquetel, sorvetes e refrigerantes. Dinheiro desviado da pandemia. O dinheiro deveria ter sido utilizado para o reforço alimentar da tropa empregada em ações de enfrentamento à Covid-19. Os auditores relataram que as normas internas do Exército autorizaram a compra de cortes bovinos nobres. Tinha picanha no governo Bolsonaro, viu? Mas era só para a polícia militar, para a polícia do Exército. Mas no contexto pandêmico, as aquisições infringiram os princípios da razoabilidade e do interesse público. O relatório apontou que houve compra de 12 mil quilos de carne, que custaram 447 mil. Isso, se você não lembrar, o desastroso comando do Ministério da Saúde pelo general Pazuello na pandemia, que não entendia nada de logística e deixou milhares sem ar em Manaus, entendeu? Enquanto aqui em 3 meses de guerra o Brasil conseguiu levar aviões da FAB para buscar brasileiros lá no Irã, lá no Afeganistão, na faixa de Gaza, aqui no Brasil o pessoal não conseguiu levar um ar para a Amazônia. E para fechar com chave de ouro a diferença entre os poderes, tem essa daqui. Quem lembra dessa notícia maravilhosa pequenininha aqui para vocês, ó. Militar brasileiro do Exército, preso com 39 quilos de cocaína na Espanha. Olha, recebeu pena de 6 anos. Quem lembra disso? Manuel Rodrigues, que fazia parte de uma comitiva que levava o presidente Jair Bolsonaro ao Japão, foi preso em Sevilha em 2019. Como ele confessou, a promotoria diminuiu a pena de 8 anos para 6 anos. Quer dizer, essas eram as prioridades dos militares na época do Bolsonaro, e Bolsonaro fazia como preso. Para quem tinha muita intimidade com o Exército, com as Forças Armadas, e batia no peito dizendo que conhecia todos, não fez nada. E olha aí, menos de um ano de governo, os militares estão sendo usados para as coisas que beneficiam o país. É isso. Garantia da ordem assinada por Lula, espero que dê certo, espero que combatam mesmo as pessoas o necessário, tá? Espero que combata mesmo, que sufoque o crime organizado e que o Exército, espero, parabéns por desta vez estar usando o Exército da forma correta. É para isso que temos um governo que tenha compromisso realmente com o povo. Um ótimo dia para você, que sexta-feira seja abençoada, que nada de ruim nos aconteça, que tudo de bom aconteça pra gente no dia de hoje. Tava com saudades? Ótimo dia. Um abraço do Jorginho.